Sejam bem-vindos ao canal Avaliação Fisioterapêutica. Hoje nós vamos começar uma nova série de 3 vídeos sobre avaliação postural. E hoje vamos dar início com o tema Um olhar ampliado sobre avaliação postural na fisioterapia. O nosso objetivo é apresentar os conceitos e aspectos gerais que devem ser considerados no processo de avaliação postural para a construção do diagnóstico fisioterapêutico. A postura é a disposição relativa do corpo em um determinado momento, além de ser composta pelas diferentes posições das articulações do corpo em um período específico. Para nós seres humanos, uma postura ereta é vantajosa, pois ela permite que os membros superiores fiquem livres para interagir com o meio, para manipular objetos e também para que a visão tenha maior alcance, já que estará mais distante do solo. A postura possui um estreito relacionamento com as atividades e a participação social do indivíduo, com seus hábitos diários, rotina de tarefas, além do trabalho e lazer. É importante avaliar os fatores laborais, as posturas que são adotadas repetidamente durante o trabalho e que podem levar a desequilíbrios posturais, e também quais são os mecanismos de defesa do organismo. Por exemplo, uma dor que leva à adoção de uma postura antálgica ou vice-versa, como em um ciclo. Esses fatores podem subsidiar a compreensão das alterações posturais estáticas e dinâmicas. Vale lembrar que a mesma pessoa adota diferentes posturas nas mais variadas atividades que realiza, e pessoas diferentes adotam diferentes posturas nas mesmas atividades que realizam. Alguns fatores podem estar associados às alterações posturais. Nós temos aspectos físico-funcionais e deficiências nas estruturas corporais, fatores contextuais e fatores psicossociais. A postura pode estar relacionada a aspectos físicos funcionais como sobrepeso ou magreza, deficiências nas estruturas corporais como a diminuição de membros, mamas volumosas, variações anatômicas e deformidades estruturais. E também pode estar relacionada ao curso das condições de saúde. Quando as articulações são rígidas ou hipermóveis, quando os músculos estão muito fracos, encurtados ou muito alongados, ou quando algum ligamento se encontra lesionado, a postura também sofre modificações, o que pode acabar resultando em doenças. A postura também sofre influência dos fatores contextuais, como idade, gênero, etnia, temperatura e ambiente, e também modismos, como o uso frequente de saltos altos, posturas que são adotadas em fotografias, por exemplo. Além disso, a postura também é influenciada por fatores psicossociais, como as formas de enfrentamento da vida, saúde mental, personalidade e aspectos psicológicos. A tentativa de esconder os seios grandes pode ocasionar, por exemplo, uma rotação interna de ombros e aumento da cifose torácica. Alterações semelhantes podem ser visualizadas em pessoas tímidas, que adicionalmente podem apresentar uma flexão de cabeça e um olhar em direção ao solo. Praticantes de esporte como o surf frequentemente apresentam retroversão pélvica, pela disposição do corpo que mantém sobre a prancha para poder controlá-la. O corpo é um reflexo de como nos sentimos por dentro. Estresse, ansiedade e depressão podem ser percebidos pela expressão corporal. Se estamos felizes, em geral nossos ombros estão eretos e a cabeça está erguida. Por outro lado, ombros caídos, olhar para baixo, tendem a ocorrer associados a pensamentos tristes, memórias negativas como desespero, desamparo ou derrota. Mas existe uma postura correta? Bom, a postura correta é a posição na qual um mínimo de estresse é aplicado em cada articulação, ou seja, mínimo esforço ou sobrecarga, e que também gere um menor gasto energético. Dessa forma, qualquer posição que aumente o estresse sobre as articulações pode ser considerada uma postura defeituosa. O alinhamento postural ideal, na vista lateral, por exemplo, é definido como uma linha reta que passa através do lobo da orelha,
dos corpos das vértebras cervicais, da ponta do ombro, na linha média do tórax, através dos corpos das vértebras lombares, ligeiramente posterior à articulação do quadril, discretamente anterior à articulação do joelho e imediatamente anterior ao maléolo lateral. Na coluna vertebral, temos algumas deformidades que são muito comuns, como, por exemplo, a hiperlordose, hipercifose e a escoliose. Vamos começar falando sobre a hiperlordose. A lordose é uma curvatura anterior secundária da coluna. Ela é fisiológica, ou seja, é natural e se desenvolve por volta dos 6 a 8 meses de idade, quando a criança começa a ter controle de tronco e consegue se sentar. No caso da hiperlordose, esta curvatura é excessiva e pode ter diversas causas, como a deformidade estrutural ou funcional, desequilíbrios musculares, como a fraqueza de abdominais, encurtamento de flexores de quadril. O abdômen pesado também é uma causa, como em situações de excesso de peso e gestação. Também temos problemas congênitos e até mesmo os modismos, como o uso de sapatos de salto alto. A hiperlordose pode acometer a região cervical ou lombar, sendo a hiperlordose lombar a mais comum. Sobre a hipercifose. A cifose é uma curvatura primária da coluna, ou seja, está presente desde o nascimento e é observada nas regiões torácica e sacral. No caso da hipercifose, esta curvatura posterior da coluna está exagerada e é mais comum a hipercifose torácica. Há várias causas como espondilite anquilosante, tuberculose, osteoporose, desequilíbrio muscular, como no caso de encurtamento de peitorais, e também fatores psíquicos como a timidez. Sobre a escoliose. A escoliose ocorre quando há uma curvatura lateral da coluna vertebral. Existem vários tipos de escoliose e podem ser estruturais ou não estruturais. As não estruturais também são chamadas de funcionais. A escoliose também pode estar em C ou em S. A escoliose estrutural pode estar associada a uma deformidade óssea, causas neuromusculares, entre outras. Já a escoliose não estrutural pode ser causada por problemas posturais, contraturas, irritação de raízes nervosas e até por compensação causada por discrepância dos membros inferiores. Dessa forma, durante a avaliação do paciente, é importante que o fisioterapeuta esteja atento a várias questões como se o paciente tem alguma história de trauma, se existem posturas ou atividades que causam alívio ou piora dos sintomas, se o calçado faz alguma diferença em relação aos sintomas que são relatados pelo paciente, se ele apresentou estirão de crescimento, no caso de crianças e adolescentes. Também é importante se atentar às características da dor, como duração, tipo e magnitude. E também é importante observar se o paciente apresenta dificuldades na respiração, além de saber qual é o lado dominante, porque geralmente o lado dominante pode apresentar o ombro mais baixo, um quadril desviado para esse lado. Além disso, também deve-se perguntar se o paciente já realizou algum tratamento previamente. Na avaliação postural, buscamos identificar e localizar os segmentos corpóreos em relação à linha de gravidade. Também devemos determinar se um segmento corporal ou articulação desvia-se do alinhamento postural ideal. Os desvios podem ser classificados como leve, moderado ou acentuado. A avaliação postural pode ser realizada de duas formas, qualitativa e quantitativa. A qualitativa, também chamada de subjetiva, é feita através da inspeção do paciente. Vale ressaltar que a inspeção, que se baseia na observação, é o principal método de avaliação postural e já se inicia quando o paciente entra no consultório ou na clínica. Pode-se contar também com o auxílio do fio de prumo, do podoscópio e também do cimetrógrafo. A avaliação postural quantitativa ou objetiva é realizada por meio de softwares e programas, como o SAPO, que é o software de avaliação postural. Bom,
No vídeo de hoje, nós trouxemos alguns conceitos importantes no processo de avaliação postural. Fique ligado que no próximo vídeo nós falaremos sobre avaliação postural qualitativa. Obrigada por nos acompanhar até aqui e até mais!